Olá, aluno, seja muito bem-vindo às nossas aulas práticas da disciplina de Fundamentos da Topografia. Eu sou o professor Gabriel e eu vou te acompanhar nas aulas práticas e essas práticas têm por objetivo aprofundar o seu conhecimento e a sua interpretação com relação aos nossos conceitos das aulas teóricas. Nessa aula nós vamos conversar a respeito do perfil topográfico e a influência desse perfil na concepção arquitetônica, seja de um projeto de uma casa, ou seja de um loteamento urbano. Então vamos ao quadro, dar início à aula. O título da aula então é Perfil Topográfico e a Concepção Arquitetônica. Essa aula está relacionada à primeira unidade e ao final da aula, a competência que você vai ter, ou seja, ao final da aula você vai ser capaz de conhecer e interpretar cartas topográficas, ok? É muito importante que o arquiteto tenha esse conhecimento porque a interpretação da carta ela é vital para você elaborar um bom projeto. Pensa, por exemplo, da influência do relevo no traçado das ruas da sua cidade, de onde você mora. Você deve começar a perceber que as regiões mais planas tendem a ter um traçado mais retangular, mais quadrado, enquanto as regiões que temos o terreno mais acidentado, nós temos um traçado diferente das ruas. E isso ocorre por quê? Porque onde é plano, eu consigo trabalhar com o quadrado, porque o transeunte ou os veículos, eles conseguem vencer certa declividade sem muito problema. Já em regiões muito acidentadas, fica inviável para os veículos e para os pedestres trafegar devido à inclinação. Da mesma maneira, a ocupação dessa região, ou seja, o planejamento dessa região, de como vai ser o traçado, qual área será destinada a cada tipo de equipamento urbano, vai depender então de como é o relevo. Por isso você precisa conhecer o relevo. Então vamos supor que você precisasse ou que você fosse fazer o projeto de uma casa em uma região acidentada. Como que você faria? Quais seriam os teus primeiros passos? Como que a topografia do relevo vai influenciar no seu projeto? Qual que seria a maneira mais inteligente de se construir em um terreno inclinado? Bem, quando você estiver perante o seu cliente, você vai precisar explicar como tudo isso influencia no seu projeto. Vai explicar para ele que um terreno acidentado, você tem algumas maneiras de resolver isso. Você pode, por exemplo, resolver aterrar tudo e manter tudo plano e fazer o projeto dali para cima. Isso vai ter um custo. Ou você pode tentar aproveitar certa parte daquele terreno, conceber um projeto que se integre ao relevo natural. Então, cada uma dessas ideias vai depender de como realmente é o relevo. Por isso, você precisa conseguir um levantamento confiável de como é o terreno. Como obter informações topográficas confiáveis para você fazer uma concepção arquitetônica? Então, na parte inicial do estudo, como que você vai obter essas informações, aonde é confiável, aonde você pode tomar elas? Então, a primeira opção seria através de uma carta topográfica. Você deve se lembrar que a carta topográfica ela é um mapa que traz uma série de informações sobre o terreno. Então, na carta topográfica eu tenho as curvas de nível, eu tenho a representação das estradas, tenho a representação dos corpos da água, da vegetação, tenho a representação do limite político. Em função da carta eu posso até ter o tipo de o tipo de solo. Então eu tenho uma série de informações importantíssimas que eu posso obter através das cartas topográficas. E quem mantém essas cartas e quem gerencia a fabricação delas é o IBGE. Essas cartas são de domínios públicos e estão disponíveis aqui no site do IBGE, no portal de mapas. Daqui a pouco nós vamos acessar e
o download de uma carta e mostrar para vocês passo a passo como isso deve ser feito. Mas você também pode usar de outras fontes de informação. Então você pode, o próprio Google Maps, o Google Earth, você pode obter para fins de projeto inicial, de estudo preliminar. Você pode utilizar um levantamento do Google Earth, você pode utilizar outras imagens de satélite, pode consultar órgãos da região, prefeitura, que às vezes eles já têm feito um levantamento, certo? E então você vai ter que procurar essas informações para poder pensar no seu projeto, ou conceber o seu projeto, a sua arquitetura. Então agora nós vamos acessar o site do IBGE para fazer o download da carta, tudo bem? Então eu vou abrir aqui o site. Esse é o site do IBGE, é bem tranquilo de achar, você pode digitar IBGE no Google que sai aqui. Aí tem uma série de lugares para a gente acessar uma série de informações. No caso, nós vamos clicar aqui em portal de mapas e vai abrir para a gente essa janela aqui. Aqui em mapas eu tenho uma série de informações que eu posso utilizar. Então, por exemplo, eu tenho o racional, o teórico, temático, perdão. Eu tenho aqui as cartas e mapas, que é onde eu estou procurando acessar. E eu tenho uma série de mapas. Eu vou acessar aqui o mapa das folhas topográficas e eu tenho uma série de escalas. Como nós estamos trabalhando com a ideia de fazer um projeto arquitetônico de uma residência ou algum empreendimento, nós precisamos de uma escala zoom, vamos colocar entre aspas, né? Só que se fosse um outro tipo de levantamento, talvez seria interessante uma escala maior. Então, nesse caso, eu vou abrir aqui a 1 para 25 mil. Não temos muitas cartas na 1 para 25 mil, mas temos aqui uma série de cartas. Eu vou abrir Brasília, essa daqui é de Nordeste, ok? Mapa da região, que já está aberto aqui do lado. Então, esse é o tipo de informação que você vai ter quando você acessar o site do IBGE. Você tem a carta, né? A carta como um todo. Ali em cima você tem o título dela. Então, quando você sobe aqui, tem o título, tem um número sistemático para você localizar essa carta. Aqui temos a escala e a região que se pertence. Nós temos uma série de linhas aqui que representam as coordenadas desses pontos em projeção UTM. Temos tanto a projeção UTM, que são esses valores, e embaixo, 57 minutos e 37 segundos. Refere-se às latitudes. Então, seria 48, 57, 30. Então, cada linha dessa eu consigo obter a coordenada. Cada um desses pontos está georreferenciado. E aqui eu tenho, então, uma visão geral da carta. Eu vou agora dar uma visão geral para você entender. Aqui, olha, é a asa do eixo piloto de Brasília, né, o formato do avião, do pássaro. Aqui é o Lago Paranoá. E aqui são uma série de rodovias ligando as cidades vizinhas. Embaixo na carta eu tenho algumas outras informações interessantes. A legenda aqui diz o que significa cada coisa na carta. Eu tenho aqui a questão da declinação magnética. Eu tenho quais foram os modelos considerados por esse projeto, né? Aqui escrito embaixo da projeção transversa de Mercator, datum vertical, datum horizontal, que isso são informações muito importantes, mas que para nível de concepção nível de informação, ok? Temos aqui a articulação da folha, que fala quais são as cartas vizinhas, né? Então, se você chegar na borda da folha e quiser continuar, você tem que ir aqui consultar outro levantamento aqui ao lado, tá? Então, essa é uma série de informações importantes que nós precisamos ter quando estamos avaliando uma carta topográfica. E agora nós vamos falar a respeito da parte do nivelamento dela, do levantamento planialtimétrico. Essas linhas aqui, ó, elas representam curvas de nível.
percebe? São regiões em que eu tenho a mesma cota. Essa, no caso, ela tem a cota de 1050, tá? A linha aqui de cima 1060, 1070 e assim por diante. Essas linhas têm algumas propriedades muito interessantes. Por exemplo, elas nunca se cruzam. Você vai olhar o mapa aqui, você não vai ver em nenhum lugar que elas se cruzam. Geralmente, elas fazem 90 graus com os corpos da água. Então, aqui, ó, por exemplo, se você observar, o córrego da água vem passando aqui, ele passa cortando a linha. Então, a única coisa que corta a linha de nível seria, então, o córrego, né? Um corpo d'água. E a outra informação importante que nós extraímos a partir das curvas de nível é o relevo do terreno. Então, você deve olhar para isso aqui e deve começar a imaginar como é que isso representa o terreno. Então, aqui as curvas de nível estão bem próximas, ou seja, a cada uma distância horizontal aqui, quanto elas estão mais próximas, eu tenho uma variação de 10 metros. Então, em poucos metros aqui, eu vario 10, 20, 30, 40. Ao passo que se eu pegar uma região aqui, eu tenho uma variação de 10, 20, aí para baixo 10 de novo e para baixo 20 de novo. Então, uma variação bem menor. Então, quanto mais próximas as curvas de nível estiverem, significa que o terreno ele é mais acidentado. E quanto mais distante, significa que o terreno ele é mais suave, ou seja, é uma região mais plana. E isso vai interferir diretamente no nosso projeto. Porque o projeto numa região plana, ele não precisa de muita movimentação de terra. Já o projeto numa região inclinada, você vai precisar conceber ele de maneira a ser harmônica com aquele terreno ou de maneira, então, a movimentar a terra para ter certa planicidade para poder utilizar aquela região. Então, quando você for escolher um terreno, você pode escolher um terreno acidentado, mas você tem que ter a ciência que isso vai gerar uma condição diferente para você no projeto e para a obra, tudo bem? Então é importante que o arquiteto tenha essa visão e saiba interpretar o terreno, né? Então vamos ao quadro para a gente conversar ainda sobre as curvas de nível. E aqui eu tenho um exemplo em que eu quero que você imagine como que seria construir uma casa nessa região aqui, né? Ou em qualquer outro empreendimento, vamos supor que fosse um outro empreendimento. É uma região bem íngreme. Como que eu sei? Porque as curvas de níveis estão bem próximas. Então, é uma região bem inclinada e o meu custo vai ser relativamente alto. Daí eu tenho duas opções. Se eu resolver manter o terreno plano, eu vou gastar bastante. Se eu resolver harmonizar o meu projeto ao terreno, eu vou gastar menos. Mas ainda assim eu vou gastar mais do que se eu fizesse a casa nessa região aqui, que é uma região bem plana. Apenas uma ou talvez duas curvas de nível. Então, ou seja, curvas distantes representam que o terreno está suave e curvas próximas representam que o terreno apresenta uma inclinação, certo? Então, nessa aula, nós vamos escolher uma região para fazer a implantação de uma casa, conforme a topografia. A ideia é, então, elaborar um perfil topográfico dessa região para termos bastante informações sobre essa região e depois elaborar um estudo preliminar arquitetônico, que daí eu creio que vocês vão ter até mais propriedade do que eu para fazer, porque eu sou engenheiro civil, certo? Mas a elaboração desse estudo preliminar seria a nível de croquis, tá? Não precisa fazer em escala as coisas, porque a ideia é pensar como se otimizar o projeto para usar do terreno. A ideia é que você, arquiteto, pense como fazer um projeto numa região inclinada e com isso chegue em ideias para a sua vida profissional. Nós vamos usar nessa aula a carta topográfica, que eu já expliquei para vocês como faz o download, né? Abrimos no site. Você não precisa escolher a carta de Brasília, você pode escolher outra. Quero fazer a carta da minha região. Tudo bem, não tem problema. Faz o download dela e vai fazer a plotagem dela.
nós vamos precisar de papel milimetrado A3 e depois nós vamos precisar de lápis quadro, réguas e escalímetros. Aqui não precisa ser exatamente o esquadro, a régua, basta ser um equipamento que permita que você faça a medição. E o esquadro pode ser ou um esquadro graduado ou não graduado, não importa muito. Então aqui na câmera nós temos os materiais utilizados, né? Uma régua, no caso essa régua que eu peguei é uma régua grande, metálica, porque a carta topográfica tem dimensões grandes, então é interessante você pegar uma carta grande. A própria carta topográfica impressa, vou abrir ela aqui para vocês terem uma noção, porque nós só olhamos ela no computador. Então vocês podem ver a região aqui de Brasília, né? O eixo piloto, o Lago do Paranoá e as outras estruturas em volta de Brasília. E nós conseguimos enxergar um pouco de como é o terreno, porque aqui ó, nós temos as curvas de nível que representam pontos que têm a mesma altitude. Então é interessante que você gaste um tempo digerindo a carta, entendendo ela. E também vamos usar daí lápis de cor simples, nós vamos fazer algumas marcações na carta e depois no papel milimetrado, que é onde nós faremos o desenho do perfil. Então aqui nós vamos usar esse papel para desenhar o perfil e para poder fazer a interpretação dessa carta. Então vamos ao quadro para nós avaliarmos agora o passo a passo de como fazer isso. Então, inicialmente você vai selecionar um plano, uma linha, né, para fazer o perfil. Posteriormente nós vamos pintar as curvas de nível, vamos definir as escalas no papel milimetrado e vamos começar a passar os pontos das intersecções da curva de nível com a linha para o papel milimetrado. Nós vamos marcar o nível de cada uma das curvas e vamos traçar o perfil, certo? Então nós temos a carta topográfica aqui na câmera e nós vamos escolher uma região para estudar, né? Vamos supor que eu quero construir a minha casa. Quero avaliar uma região, quero saber como que essa região, como que ela é, como é o perfil dela. Então eu vou traçar uma reta aqui do meu ponto A, que eu vou escolher ele aqui em cima, exatamente em cima desse ponto aqui, que ele tem a cota de 11,35. Talvez não dê para observar, mas esse é o valor. E o outro ponto que eu vou escolher, ele está nessa região aqui, ó. Que então é o meu ponto B. Ponto B e o meu ponto A. Certo? Vou traçar eles. Vou traçar uma reta aqui, conectando os dois. Por que eu escolhi esses dois pontos? Você pode escolher outro, tá? Não tem problema. Esses pontos eu escolhi porque aqui eu tenho uma região que é plana, ó, se você observar, é uma região bem plana, as curvas estão bem afastadas, percebe? E nessa região mais próxima ao lago, eu tenho as curvas mais próximas umas das outras. Então aqui eu vou ter uma região plana, uma região que desce, sobe bem íngreme aqui. Então eu vou conseguir no mesmo perfil estudar duas regiões diferentes, certo? Eu vou então pegar os lápis de cor e vou marcar cada uma das curvas que cruzar essa minha linha. Eu vou começar então para a curva mais baixa com o meu azul mais claro. Então a curva mais baixa é essa daqui. Vou marcar, vou fazer uma marcação bem simples aqui, certo? Essa curva, se você acompanhar ela aqui, ó, vem vindo com ela para cá, vem vindo com ela para cá. Ela vai acompanhando o lago. Então, a cota dela, ela é a 1010, tá bom? Voltando aqui para a marcação, vamos pegar o azul escuro e fazer a próxima marcação. Certo? Depois do azul escuro, vamos utilizar o verde escuro.
e assim sucessivamente. A ideia é que essas cores elas ajudem a gente a interpretar a carta topográfica. Depois no perfil vocês vão ver que isso facilita bastante a interpretação desse perfil. Agora o verde claro. Agora vou utilizar a cor amarela. Embora a curva aqui plotada já seja amarela, eu vou pintar ela com amarelo para ficar mais visível. O laranja. E assim eu vou fazendo até eu chegar aqui em cima. A ideia é que eu vou variando do azul para o verde, para o amarelo, laranja, vermelho, vermelho mais escuro, marrom, preto, depois cinza e branco, tá? E a ideia é que eu chegue no seguinte resultado, que eu já tenho feito, vou mostrar aqui para vocês. Apenas aguarde um minutinho. Então, voltando à câmera, nós conseguimos observar feito todas aqui, olha. Ela vai do laranja, o ponto mais baixo aqui, olha, é o azul claro, azul escuro, verde, verde claro. Ele vai subindo até chegar no marrom, certo? Depois do marrom vem um cinza, um preto cinza, e aí depois nós finalizamos a pintura, a parte da pintura. Então, agora você vai pegar a sua folha milimetrada, o seu papel milimetrado, e você precisa então escolher a escala, certo? Para isso, eu quero que você olhe os eixos do papel. Aqui nessa região, ele já tem marcado uma escala, olha, de 0, 5, 100, 150, 200 e 250. E a mesma coisa no plano horizontal. Eu tenho 0, 50, 100, 150 e assim sucessivamente. Cada quadrado desse, ele representa 1 centímetro, tá? Então, quando eu faço um quadrado, ele representa 1 centímetro. Esse quadrado menor representa meio centímetro e cada um representa 1 milímetro. Então, nós vamos fazer uma variação aqui da curva 1010 até a curva 1030, que é onde eu tenho o meu terreno variando, certo? Vamos olhar aqui na carta topográfica. Ela varia da 1010 até aqui em cima, que é a 1030. Então, eu vou proceder da seguinte maneira. Aí, depende, se você pegar outra carta topográfica, você vai ter outros valores. Então, você vai precisar avaliar cada um deles. Aqui no 200, eu vou pôr a minha maior curva, que é 130. Aqui embaixo, eu vou colocar 120. Então, cada centímetro desse vai representar 10 metros. Vou continuar aqui, preenchendo os valores. E aqui em ordem decrescente. 1100, 1090, 1080, 1070, 1060, 1050, 1040, 50, 40, 30, 1020, 1010. E cada um desses valores vai representar as minhas curvas de nível que eu tenho desenhado aqui na cor, certo? Então, ó, o meu azul clarinho, ele representa a minha curva de 1010. O meu azul escuro, ele vai representar, aqui, olha, tá alinhado aqui. O meu azul escuro, a curva de 1020. E assim, sucessivamente. O meu 1030, o verde escuro.
e assim sucessivamente, tá? Eu não vou desenhar para todos, porque basta vocês entenderem a ideia. Daí você vai posicionar a régua sobre essa medida. É interessante que a medida não seja maior que o seu papel milimetrado. Ó. Percebe que a sua distância de A até B, a distância que eu escolhi, percebe? A distância de A até B, ela tem exatamente o tamanho do papel, quer dizer, aproximadamente, porque justamente eu quero que ela caiba dentro do meu papel A3, tá? Vou então posicionar a régua aqui e vamos fazer a medida do ponto A até o ponto B. Então, a minha primeira curva de nível do ponto A com direção ao ponto B é essa daqui. E nós vamos fazer a medida agora. Aqui nós temos, então, 1 centímetro, 2 centímetros, 2,2 centímetros, tá? Consegue visualizar? 2,2. A próxima medida que nós vamos fazer é dessa outra curva, que seria aqui 4 centímetros, 4 centímetros e meio, 6, 7, 4,8. Percebe? Então, essas medidas são as medidas que nós vamos preencher na nossa folha do papel milimetrado. Certo? Então, perdão que eu acabei de esquecer a primeira medida. Deixa eu medir ela novamente. A primeira medida aqui é 2,2. Ó, inicialmente eu tenho uma informação extra. Se você olhar o A, ele tem o valor de 1.135. Então, quando eu venho no meu papel milimetrado, aqui, olha, no meu ponto inicial, que é o 1.035, aqui eu tenho o valor de 1.035, que é aquela cota que nós acabamos de olhar. Já passados a medição que eu fiz na régua, que é essa distância aqui, ó, que ela tinha um valor de 2,2. Então, eu vou marcar com relação ao zero aqui no papel milimetrado. Isso, aqui no papel milimetrado, olha, passa 1 centímetro, 2 centímetros, 2,2. Então, aqui eu tenho minha cota de 1.130. Certo? Mesma coisa eu vou fazer para essa medição aqui, para essa distância. Essa distância tem um valor, então, de 4,8, ok? Só que agora ela está na cota de 1.020, então ela está segundo essa linha aqui. Então, 1 centímetro, 2, 3, 4, 4,5, 6, 7, 8. Então, essa aqui é a minha 1,120. Esse procedimento eu vou repetir, então, de tal forma que eu vou fazer vários pontos aqui e vou desenhar todo o perfil. Para agilizar, eu já tenho feito aqui. E nós vamos apenas, então, fazer o traçado deles. Então, quando você olha para essa folha, você vê aqui os pontos iniciais que eu marquei, certo? Ó, 11,30, 11,20, 11,10, 11,00, 10,90 e assim sucessivamente. E isso daqui representa um corte do terreno conforme essa linha. Então, se você pegar essa linha, olha, aqui ele estava no 11,30, vai descendo, 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 chega aqui, ele começa a subir novamente e assim sucessivamente. Então, esse perfil representa essa linha. Daí nós vamos fazer o traçado do perfil. E aqui é interessante que você observe que o terreno natural, ele não é ligado por rampas, né? Ele é uma coisa contínua. Então, na hora de você fazer o traçado, você até pode apenas ligar os pontos, mas você tem que entender que no terreno é provável que isso seja uma curva. Então, nós vamos voltar a câmera para continuar a fazer esse traçado. Então, no ponto inicial aqui, eu tenho o 135 e eu vou ligar no 130 aqui. Fiz a primeira conexão. Depois ele vai descer levemente inclinado até o meu 1120.
certo? Depois, ele vai continuar aqui até o meu 1110 e assim sucessivamente. Aí aqui chega numa região interessante, porque eu tenho a 1090, 1090 e 1090. O que está acontecendo com esse perfil? Você consegue perceber? Vamos olhar aqui na topografia. Corresponde a essa região aqui, ó. Dá uma observada aqui. Corresponde aqui, ó, a 1100, 1090, 1090, 1090. Então o terreno ele vem, ele desce um pouco, volta a subir e volta a descer. Ele tem como se fosse uma barriga ali, um leve relevo. Vamos continuar o traçado aqui então. Então ele vai ter uma leve depressão aqui, ele vai voltar a subir aqui, lembrando que ele não passa a cota do 1100 e ele volta então para o 1090. Continuando, vamos conectando os pontos aqui, de maneira a representar o terreno, até chegar aqui na parte embaixo, que representa aquele rio, o Rio Paranoá. Então, daqui para baixo ele vem, aqui é o tal VEG do rio, provavelmente nessa cota aqui eu tenho o rio, e o terreno volta, então, a subir. Com isso, eu represento todo o terreno aqui no perfil. E eu posso agora, então, escolher uma região que seria interessante para eu estabelecer uma casa ou fazer um empreendimento qualquer. Se eu escolher essa região aqui, é uma região que eu vou ter uma maior inclinação. A topografia é mais acidentada, o relevo é mais acidentado. Ao passo que se eu escolher essa região aqui, ela é praticamente plana, assim como essa aqui, a inclinação é bem baixa. Então, a elaboração desse perfil permite que você entenda como é o terreno como um todo e que tenha mais informações para tomar a decisão de onde escolher, de onde fazer isso, de onde você vai fazer o seu projeto. Então, é importante que você, como arquiteto, consiga elaborar esse perfil a partir de uma carta topográfica ou ao observar um levantamento planaltimétrico, consiga visualizar aqui, se você passar uma linha, ela vai ter mais ou menos o formato desse perfil para então você poder fazer a sua concepção arquitetônica com base nesse levantamento. Então vamos ao quadro para a gente dar continuidade e fazer a parte do próprio levantamento. Nós vamos então escolher uma região do perfil para implantar a casa, vamos elaborar um croquis da planta baixa, fazer uma indicação das regiões de corte e aterro, certo? Um corte esquemático, bem simples, certo? Temos bastante itens aqui, mas a ideia é que seja algo simples. A ideia é que você tenha a liberdade agora de desenvolver isso conforme a tua criatividade, mas não apenas pensando na criatividade, mas pensar também nos custos que isso gera e na execuibilidade desse projeto. Então nós vamos na câmera agora acompanhar o perfil e qual região seria interessante que a gente escolhesse. Então, se você quiser fazer um projeto numa região plana, já comentamos que a melhor região seria essa daqui, tá? Se você quiser uma região que seja mais acidentada, aqui você tem esses lugares. Escolher um terreno numa região mais acidentada vai te trazer mais custos, mas você pode conseguir resultados em termos de arquitetura mais interessantes. Então é isso que a gente vai tentar fazer agora. Para a gente escolher um lugar, para a gente conceber o nosso projeto, eu escolhi uma declividade mínima de 30%. Então nós vamos na câmera de documentos dar uma olhada em como representa essa declividade no papel. Então, na de documentos, nós vemos aqui, e eu tenho um perfil que representa aproximadamente 35%. Como é que eu marquei isso, né? Eu marquei aqui a distância de 7 centímetros na vertical e na horizontal
horizontal, eu marquei a distância de 20 centímetros. Por que eu defini essa inclinação mínima? Porque a ideia é que você pense num projeto, você se sinta desafiado num projeto, a conceber um projeto que seja harmônico com o terreno. Porque se for um terreno plano, qualquer um consegue fazer um projeto, certo? A ideia é que você consiga desenvolver um projeto adaptando ele à topografia. Então vamos à câmera de documentos e eu vou conceber junto com vocês algumas ideias básicas, certo? A primeira opção que você teria seria a opção de fazer um terreno plano. Então essa aqui corresponde à minha primeira opção. Fazer um terreno plano. Essa é a opção que ela é mais cara e ela dá a maior liberdade para o arquiteto. Ele pode fazer a planta sem nenhum problema, sem nenhum imprevisto, vamos falar assim. No entanto, para quem está executando, ela é uma opção mais cara. Você vai então desenhar uma reta na horizontal que representa o seu terreno e vai precisar fazer um corte aqui. Daí você pode ou adotar uma berma de equilíbrio aqui, aí vai depender lá da engenharia dessa altura, quanto que essa altura seria, se isso é viável, se não é, ou você vai usar um muro de arrimo, fazer um arrimo aqui, que dependendo da altura, isso vai custar bastante para você. Então, você precisa ter o pé no chão de que o teu projeto ele tem um custo e em vários casos não compensa você adotar certa opção em função do custo. Nessa ideia inicial, então, de você aterrar o terreno, você poderia conceber da seguinte maneira, olha, aqui a garagem, né? Sem muito problema, olha que lindo meu carro. Eu sou engenheiro, vocês têm que dar um desconto para mim. E pode elaborar aqui o projeto da sua casa. Aqui você faria a sala, o hall de entrada, uma escada para um segundo andar, certo? Aqui, ó, cozinha. Então, essa ideia, ela seria bem simples de resolver. A parte de arquitetura, o projeto ficaria bem simples, bem tranquilo. O segundo andar faria então aqui os quartos, sem muita inventação. Poderia fazer aqui um quarto 1 e um quarto 2. Essa ideia eu já desenhei em casa com um pouco mais de calma, e eu represento aqui. Então é um projeto, a ideia é bem simples, você aterraria o terreno, faria um projeto daí conforme a sua criatividade, conforme o partido, conforme a necessidade do teu cliente, e essa região toda aqui, ela seria uma região então de aterro. Toda essa região aqui seria uma região de aterro. E quando você pensa em aterro, pensa em qualquer movimentação de terra, isso tem um custo alto, tá? Então não se esqueça disso, porque na obra isso vai custar para o teu cliente. Nós temos uma segunda opção, que seria a ideia de aproveitar totalmente o terreno. Então, aproveitar totalmente o terreno. Não fazer nenhum volume de corte, fazer o mínimo possível. Nessa opção, você teria então uma rampa para garagem, o menor tamanho que desse. Você precisaria ter uma série de escadas para contornar os desníveis e você já teria a sua casa aqui. Então, a sala seria mais ou menos desse nível. Daí você teria uma escada aqui no centro da casa. Aqui você teria um quarto 1,
quarto 2. E a sua cozinha, você ainda desceria mais ela, faria outra escada aqui para baixo, em outro plano, né? Isso aqui é um corte. De tal forma que a tua cozinha, ela já começaria com um pé direito bem maior. Seria uma opção. Evidentemente que a concepção arquitetônica é tua, você vai poder mudar, mexer nisso. Então aqui, como o terreno desce e a laje precisa manter o nível, a sua cozinha já teria um pé direito bem maior. Então ela já teria um aspecto bem mais luxuoso só de você acompanhar o terreno. Percebe que isso é uma solução simples, mais econômica, que traria um resultado, então, estético, talvez até mais agradável. Aqui eu tenho ela feita, com um pouco mais de esmero, que meus desenhos não são muito bons. E é o que eu comentei, a ideia seria que a cozinha ficaria com um pé direito maior, ou ela teria um forro e a sala não, e dessa maneira você iria aproveitar o terreno melhor. E o teu volume de aterro seria algo bem menor. E quando a gente fala em aterro, não é só o volume que importa, uma coisa que importa bastante é a altura do aterro. Então, na parte de mecânica dos solos, na engenharia, a gente estuda e o que acontece? O esforço que você tem num muro de arrimo de 1 metro, quando você duplica essa altura para 2 metros, o esforço ele não sobe 2 vezes, ele não sobe 4, ele sobe 8 vezes, porque é uma equação elevada ao cubo. Então, cada metro de arrimo que você aumentar, você está aumentando bastante o custo na sua obra. Então, essa segunda opção que a gente pode ver na câmera de documentos, ela é uma opção mais elegante e mais econômica. A terceira ideia seria fazer uma solução mista, certo? Uma solução em que você tivesse um pouco de movimentação de terra, mas também não fosse totalmente dependendo do terreno. Então aqui você teria um aterro desse lado, certo? Outro aterro aqui e aqui um outro aterro. E você teria um corte do lado de cá. Então esses triângulos menores seriam cortes. A ideia é que o volume de corte compense o de aterro para você não precisar trazer terra de algum outro lugar. Então, essa concepção, daí, por exemplo, você já faria a entrada aqui na garagem, em nível da rua, você dificilmente vai fazer o contrário, fazer uma garagem que seja para baixo, mas você pode também pensar em alguma coisa nesse sentido. Um mezanino, porque você já está no nível da rua, uma escada, percebe que daí a sua sala já ficaria com um pé direito bem alto, seria uma ideia de fazer, de repente, um terceiro andar, colocar um quarto em cima do outro, e a cozinha continuaria também com um pé direito mais alto. Então percebe que aproveitar o terreno sempre vai ser mais complicado, vai exigir mais do arquiteto, e eu, que sou engenheiro civil, montei esses croquis de uma maneira bem simplificada, porque eu creio que vocês têm bem mais capacidade do que eu para tratar desse assunto, mas a ideia que eu quero transmitir é que você conceber um projeto para um terreno inclinado é muito mais complicado. No entanto, o resultado é muito melhor do que se você simplesmente resolver aterrar. E, pelo contrário, é uma mania, vamos falar assim, que a gente encontra em classes mais baixas de aterrar o terreno. Os clientes que têm um poder aquisitivo maior, geralmente eles pedem que o arquiteto aproveite o terreno. Você dificilmente vê casas de grande padrão que o cara aterra todo o terreno. É muito comum, na verdade, pessoas que têm bastante poder aquisitivo querer uma casa numa montanha, num lugar de difícil acesso. Então, você precisa saber fazer isso, e a ideia dessa aula é que você desenvolva mesmo a tua criatividade, traga desenhos, traga cortes lá da parte de arquitetura. Utilizar, então, os conceitos da topografia na arquitetura. A ideia é que essa aula sirva como base para você entender
para você aplicar os conceitos de arquitetura, buscando um projeto mais inteligente, um projeto mais harmonioso com o terreno. Então vamos ao quadro para a gente apresentar as principais correntes, né, e algumas ideias aqui para vocês. Então nós temos duas correntes básicas. A primeira seria a ideia de não fazer nenhuma modificação no terreno, e a ideia, e isso incluiria num custo mais baixo. No entanto, a casa teria vários níveis. Isso é uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, mas é que às vezes o teu cliente pode querer uma casa plana, às vezes é um senhor de idade, não gosta de escadas e assim por diante. Nesse caso, você realmente não tem muita saída, mas caso sejam pessoas saudáveis que não têm essa limitação, é mais interessante, é mais econômico e mais inteligente você procurar compatibilizar o terreno com o teu projeto. Nessa primeira casa, a gente percebe que a garagem ela vai para baixo e aqui tem uma rampa, né? Uma escadinha na entrada que vem para a porta principal da casa. Então, aqui nós temos o nível da casa, que a casa parece térrea, e aqui embaixo nós temos a garagem. E essa é uma solução muito inteligente, muito interessante, que você pode copiar nos seus projetos, porque o arrimo que você tem aqui, que vai dar um arrimo de 2 metros e pouco, 2,80 metros, ele está travado por essa laje. Então, estruturalmente é uma ideia interessante, fica uma ideia muito bacana do ponto de vista arquitetônico. A garagem, que é uma região mais de serviço, entra e sai, fica, de certa maneira, separada da casa. E aqui embaixo você faz uma escada para você acessar o corpo da casa pela garagem. Então é uma ideia bem bacana. Nós temos aqui também uma solução em que o desnível, a topografia, pelo fato de ser acentuada, ela proporciona uma vista muito interessante. Então você como arquiteto, às vezes é mais interessante você explorar a vista e fazer uma casa que se apoie e que você consiga enxergar o horizonte, do que você aterrar todo o terreno. E em regiões muito acentuadas, geralmente a vista é o predominante. Na verdade, muitos clientes vão comprar o terreno para ter aquela vista, para ter aquela visão. E aqui eu tenho um terceiro exemplo, em que a garagem está nessa região aqui. Percebe como a casa ficou elegante e, ao mesmo tempo, ela respeita o terreno. Olha, o perfil do terreno vem nessa inclinação aqui. O arquiteto fez um arrimo aqui e ele cortou um pouco o terreno aqui, ó. Então, a ideia é bem parecida lá com a nossa opção, em que o volume de aterro compensa o de corte compensa o de aterro. De tal maneira que o perfil fica otimizado, né? O volume de terra é minimizado e olha como fica elegante a casa. Aqui na garagem ainda dá uma sensação de leveza nesse quadrado aqui que se projeta para fora do corpo da edificação. Então você tem a garagem, que é uma região de serviço escondida, você consegue subir por trás. A entrada da casa ficou muito bacana, muito aconchegante. E a região da casa, do corpo, fica aqui por cima com o segundo andar. Então percebe que utilizar o terreno é uma coisa que você pode utilizar a seu favor. A segunda corrente seria modificar o terreno. Você vai então mexer na terra. Isso implica em um custo maior, no entanto você teria o mesmo nível. Eu custei para achar essa foto aqui, que é uma casa de altíssimo nível, em que ela é praticamente toda plana. Então aqui nós temos o mesmo nível do terreno. E olha a altura aqui do arrimo, né, que o cara fez. A gente não consegue estimar, né? Mas se você ver aqui a altura do arrimo, ela é mais ou menos, chega o quê? Uns 80% da altura da casa. Então, você imagina, você vai construir, na verdade, toda uma estrutura do tamanho da casa para poder suportar a casa. E aqui nós temos uma foto, né, do muro de gabião que está integrado na estrutura da casa, que é essa região aqui. Então percebe que essa ideia de você manter tudo no plano, ela pode te trazer benefícios, pode trazer um projeto mais fácil, mas ao mesmo tempo ela é mais
ela pode ser... Você fazer a casa no plano vai ser um projeto mais simples. O projeto você faria como plano, você poderia fazer ele em qualquer lugar. Só que se você conseguir aproveitar o terreno, seria muito interessante, porque você consegue resultados muito melhores, muito mais agradáveis esteticamente e com custos menores. Então é importante que você, como arquiteto, saiba dessa questão do custo, não fique apenas com a lapiseira no papel, né? Mas pense no que esse projeto significa e como que ele vai ser construído. Porque, na verdade, as casas, para a grande maioria da nossa população, é o sonho da vida dela que está sendo colocado ali. E é um produto caro, então o que você conseguir economizar, na verdade, o teu cliente vai poder gastar com outras coisas, vai poder gastar mais no revestimento, na parte de interiores. Então é sempre importante você fazer um projeto inteligente e que esteja em harmonia com o terreno. É sempre melhor você procurar esse caminho. Bem, nessa aula nós vimos então a elaboração do perfil topográfico na câmera. Então vamos à câmera só para visualizar o perfil. Nós vimos a interpretação da carta topográfica, aqui no caso a carta topográfica de Brasília, tá? Nós vimos também como que essas informações influenciam na nossa concepção do projeto e como nós podemos utilizar o relevo a nosso favor. Eu espero que você tenha entendido e que essa aula tenha agregado conhecimento para você. E nós permanecemos à disposição via fórum, via tutor, para sanar qualquer dúvida que possa ter surgido. Muito obrigado. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, cara. Aula rápida hoje, né? Acho que essa é a aula mais curta que a gente já teve, ajuda com você. 50 minutinhos de aula só. É muito interessante, né? Muito boa. Na verdade, essa matéria, se a gente conseguir essa base aí, é a matéria que vocês mais têm que prestar atenção para a carreira de vocês em Cachoeiro de Itapemirim. E a topografia faz toda a diferença. Você já deve... mais difícil mesmo, né? É mais difícil, é mais caro, é mais complicado. Os terrenos de Cachoeiro, além de serem inclinados, e declives... É necessário levantamento topográfico, né? Sempre, não. Isso, mas até para terreno plano é bom que tenha. Mas quando o terreno é plano, realmente a gente não usa muito, não. Mas tem 1 metro de altura já peço topografia. Porque senão você acaba invadindo o terreno do vizinho, aí dá uma briga, vira fora de escritura, porque cachoeira é uma bagunça. Bagunça. Cachoeira é a escritura de todo mundo tá errado nesse lugar. Você deve saber disso, né, Luciano? Plano altimétrico, né? Oi? Falei, você deve saber bem disso. Trabalha com regularização, então você vê a quantidade de terreno e escritura que não bate. Vocês estão me ouvindo, gente? Bastante, cara. Muito uso do capião aí. Nó. Também. Mas vamos lá, então. Oi. Algumas coisas que eu vou falar para vocês, então, da atividade, em relação à atividade. Não tem que fazer, não tem que imprimir agora nada. Se a gente for pegar para imprimir um mapa de topografia, vocês viram que as escalas são gigantescas. Então, vocês não vão nem conseguir imprimir isso agora. Vocês vão imprimir um a zero e né? gigante, para trabalhar é difícil. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês peguem lá no portal de mapas, né, no IBGE, e baixem o de Cachoeiro. Para quem quiser a dica, está nas folhas topográficas 1 para 2.500, mil, é isso? E 250 mil, na verdade, né? 250 mil. E vai estar lá Cachoeiro. Baixem, vamos fazer uma atividade bem simples. Localizem aonde vocês moram, a casa de vocês.
bairro e a casa de vocês e a quadra onde está inserida a casa de vocês, que façam, destaquem no pente mesmo, onde vocês preferirem utilizar, dá um print, marca ali aonde é a casa de vocês e quais são as principais curvas de nível dessa área da quadra de vocês, da casa. Façam isso e mandem para mim um relatório falando, pode falar. Eu tenho uma planta topográfica aqui do meu do loteamento aqui, né? Uhum. Ela tem as curvas de níveis, entendeu? Sim, pode utilizar. Se você já tem, você pode utilizar. Pode utilizar, né? Não, é Pode. um levantamento topográfico mesmo, o Você pode loteamento até, todo. inclusive, Aí baixar tem o da todas as... IBGE e comparar com o que você tem, se você preferir. Que às vezes você vai entendi. Fazer... perceber, às vezes, como que o do IBGE, querendo ou não, ele é diferente. Por mais que a gente pegue uma topografia que a prefeitura ceda para a gente, ela não é 100% igual ao do terreno, a gente não pode confiar. O topógrafo que mede dentro do terreno de 300 metros quadrados, às vezes erra. Imagina uma topografia de um município. Vai ter muito erro. Você pode usar de base, mas não como referência. não é preciso. Entendeu? Então, vamos lá. Essa atividade é bem simples, não tem nada complicado para vocês, vamos rodar em prática mesmo, eu descobrir aí onde cada um, qual é a pirambeira que cada um mora, né? Eu descobri onde todo mundo mora. É tipo um corte, né? É um corte. Sim, não precisa nem fazer corte. Vocês podem simplesmente na planta baixa da imagem do mapa destacar a casa de vocês, mais ou menos, ou o bairro, mais ou menos onde fica a casa de vocês, e destacar as principais curvas de nível. Tá. Entendeu? Eu quero que vocês aprendam a ver a curva de nível. Eu quero que vocês entendam o que é a curva de nível. Eu quero que vocês entendam quando uma linha de nível está próxima, quando ela está mais próxima, mais inclinada é. E Uma consulta, né? Tipo uma consulta. Entendeu? E a questão do custo também, que vocês viram aí no final, né? Até a aula foi ministrada por um engenheiro civil. A gente tem essa questão de custo, porque mexer com terra é caro, muito caro. Arrimo, caríssimo. Então a gente tem que tentar ao máximo aproveitar terreno. Ele deu o exemplo aí até de um terreno em declive. Sempre que eu tenho um cliente que me procura, então, para casa, para construção, eu pergunto duas coisas. Se ele já tem terreno. Se ele não tem, eu fico feliz, porque eu já vendo para ele meu serviço de consultoria para compra de terreno, que é bem interessante. O cara, se ajuda o cara a comprar um terreno com valor, um terreno que você já sabe que pode ser construído, um terreno que já sabe o sol da manhã que você vai ter mais, sol da tarde, você consegue explicar e negociar tudo com o cliente. Então você está ganhando para isso, facilitando a sua vida. Que futuramente, a hora que ele for fazer, depois de comprar o terreno, ele vai fazer a casa e vai te contratar para ganhar o trabalho. A maioria das vezes o cara compra antes, sem noção, aí depois é que descobre, né? Vai fazer os orçamentos lá para a execução da obra e descobre que os altos valores, alto custo, né? Sim, exatamente. Executar. A maioria das vezes já era, né? terrenos, ela não tem noção que é solar tarde, ela não tem noção da declividade do terreno, da inclinação, ela não tem noção de quanto custa o arrimo, quanto custa a escavação para ser feita, ela não tem noção de que o terreno é totalmente, às vezes, fora de quadro, isso encarece, atrapalha muito a execução do projeto. Aí a hora que ela vai ver, falou, pô, comprei por uma pechincha, mas achei que fiz um mega negócio. Não, você comprou um terreno que é horrível. E que para você construir, alguém falou, com 250 mil você constrói a casa aí. Não, com 250 mil você constrói a casa, mas até você acertar o terreno para construir a casa são mais 300, 250 mil. Isso ninguém fala para ele. Está vendendo, no caso. Né? Então, isso é algo a casa fica muito bonita, né? Ela casa, assim, no morro, né? Ela fica muito mais bonita. Casas que a gente vê em Cachoeira. Essas casas que você tem a rua e o terreno é inclinado, mas aí o arquiteto pega, planifica e faz um monte de pilar, que eu falo que é casa de palito de churrasco. Tem um monte de casa de palito de picolé, aquela estrutura aparecendo, em vez de a pessoa aproveitar o terreno declive e fazer os andares. É muito mais prático, é mais barato também. Mas
cliente, tem cliente, tem cliente que vocês vão ter que convencer pelo custo, tem cliente que pensa assim, ah, mas se eu fizer aproveitando o terreno para baixo, eu vou ter muita escada. Aí você fala, olha, você já teria uma escada porque você queria um duplex. Então, esse aí você já vai ter. A gente vai adicionar um pavimento a mais para baixo, só que você vai ser um pavimento de garagem, de lazer, que você vai ganhar em um local que você não vai todo dia. Então, teoricamente, você não está cansando por isso. A subida da área social para a área íntima, que normalmente é no segundo pavimento, você já vai ter que fazer isso normalmente. Então, às vezes, você tem que convencer o cliente disso para ele entender o porquê que você quer aproveitar o terreno. Você vai baratear para ele, fazer uma coisa mais bonita esteticamente e funcionalmente não tem muita diferença. O cliente adora ter medo de escada. Fala de escada com ele, parece que, nossa, eu vou ficar velho, eu vou morrer, com 70 anos eu não subo escada. Né? Tem muita gente que pensa assim. E é complicado. Isso é uma função da gente, é quase um trabalho de psicologia que a gente tem que fazer com os clientes. Alguma dúvida aí, gente? Pode perguntar. Bem legal Isso, Caio, Herman, esse site do IBGE. Bem legal. Está falhando. Esse site do IBGE é bem legal, né? Sim, sim, bem legal mesmo. Já usei uma... muito aí para tentar achar coisas de cliente que eu não conseguia achar no interior, principalmente, é muito bom, de referência, no caso, né? Antes, para fazer um orçamento, eu não ia forçar o cliente a fazer a topografia. Aí eu já usei o site do IBGE justamente para localizar terreno, principalmente no interior, é muito bom. Na área afastada de Cachoeiro, né? Vamos dizer município, distrito aí. Vamos usar, é bem útil. Eu vou até começar um projeto. Uma área assim um pouco afastada da cidade, lá para o lado da fábrica de cimento, e é numa área alto, entendeu? Eu vou até ver se eu consigo localizar essa área, ver questão de nível aí, porque né, assim, não vai ter como fazer levantamento topográfico, vai ter que ser um negócio assim, sem levantamento esse projeto. Então eu vou tentar... Tem que ter cuidado com esses projetos em fotografia, porque é igual o exemplo que ele usou no final aqui. O exemplo que ele usou no final dessas casas, eu acho sempre muito bonito. Porque são casas em condomínios fechados. Alphaville da vida, igual o Verano em Cachoeiro. O Verano ainda é inclinado demais, né? Mas condomínio fechado é muito mais bonito, muito fácil de fazer. Não é em Cachoeiro mesmo, igual eu falei. Essa matéria é interessante para vocês, que vocês aprendam bastante, que vocês vão usar muito fotografia na vida de vocês. Vocês vão recortar muito terreno. Vocês vão fazer muito aterro. Tem como. Né? Igual eu falo, quando eu pego o caso de Marataízes, eu do pulo de alegria, porque é plano. Ou então um terreno é muito pouco inclinado. Eu também. Agora em Cachoeiro, eu já cobro, facilita por isso. Entendeu? Linhares ali, né? Pro lado de Linhares deve ser muito bom fazer projeto ali, né? Deve ser bom, uma cidade mais plana. Colatina não parece Cachoeiro, por exemplo. Nossa, Colatina é morro também, né? Colatina é igual Cachoeiro, quente, sem muito urbanismo, cheio de morro. É bem parecido, são irmãs gêmeas, eu falo. Mas é isso então, gente. A serra ali já é mais baixadão. Na Serra já é mais baixado. Tem umas áreas boas de baixada. Uhum. Mas é isso. Aí, então, façam essa atividade, montem esse relatório. Quinta-feira a gente tem PA, né? Vamos tentar antecipar isso aí, desenvolver também o PA. Então, essa é uma atividade bem simples de fazer. Vocês podem fazer isso nesse tempo agora de vocês, é baixar lá, eu já dei a dica, já falei onde está escala de uma folha na escala de 250 mil. Estou errado toda hora, porque é isso. Aí vocês vão lá, peguem, baixem, achem o terreno de vocês, achem a localização onde vocês moram, marquem e só fazem um relatório de como vocês acham, muito declive, pouco declive, coisas simples. Semana que vem a gente vai voltar para essa matéria, é uma matéria que a gente vai dar indo mais devagar, tanto que vocês viram que ela é curta hoje, não tem muito o que, é introdutório. Depois a gente vai vendo mais, destacando que realmente fotografia é importante para a gente em Cachoeiro, somente para a gente em Cachoeiro. Vamos ver se eu vou descer umas dicas, conseguir dar umas dicas para vocês aí, para vocês já aprenderem.
a sair lidando. E quando eu cheguei aqui vindo de Vitória, eu não tinha essas dicas não, tá? Cachoeiro, quando você vem de Vitória, projetar em cachoeira é completamente diferente. Um certo cuidado, né? Bastante cuidado. Um erro é fatal com o projeto. Se você errar um metro, meio metro, você já condenou. Pode condenar o projeto da engenharia, do estrutural, que você falou. Você errar no topográfico, de entender o topográfico, você pode prejudicar. Ele vai falar, até essa altura aqui eu não preciso fazer um arrimo. Mas aí você errou a altura e deixou de colocar a altura correta, na execução o cliente vai lá, a engenheira fala, não, isso aqui no projeto está X, isso aqui está outra coisa, no terreno. E vai precisar fazer um arrimo. Aí você aumentou o custo da obra lá em cima, e a culpa é sua. É erro de projeto. Então, por isso que a topografia é bem importante. Você tem que ficar bem de olho. Bem de olho mesmo. Então, é uma matéria que vocês devem prestar bastante atenção aí, acompanhar bem as aulas, tentar fazer as atividades ao máximo para vocês já entenderem e se engajarem com isso. Em Cachoeira de Itapemirim, que é onde você quiser trabalhar mais, é bastante utilizado. Para não dizer 100%. Muito bom aí. Tá certo então, pessoal? Alguma dúvida? Beleza. Então, beleza, Fernando. Dá uma consultada aqui para ver. Estou doido para ver esse site do BGE aí. Dá uma olhada aí, então, vocês baixem. Quem tiver dificuldade aí pode me perguntar ali no grupo, no privado, que eu também, qualquer coisa, baixo e mando, já conseguindo baixar, então eu ajudando a achar o caminho, tá beleza? Então aproveitem o tempo aí, façam aí para não se enrolarem, que ó, depois é ateliê, tem portfólio, vocês sabem como é que é. Pelé, adianta. Tá bom, então. Então, eu vou ficar offline aqui, gente. Boa noite. Qualquer coisa é só me chamar.